A gente está aqui com a Milene mais uma vez e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que nós duas gostamos bastante. Uma conversa sobre espiritualidade. Principalmente nesse tempo agora de distanciamento social, porque é uma necessidade que as pessoas têm, né? É um momento muito importante quando a gente se reúne em busca de um sagrado. E agora muitas igrejas, muitas religiões não voltaram, algumas voltaram com restrições. As pessoas de idade, por exemplo, que estão em grupo de risco ainda não podem, não é aconselhado voltar para os seus grupos religiosos. E como que a gente fica com essa ansiedade, essa saudade? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, eu adoro os bate-papos aqui com a minha amiga. E falar sobre espiritualidade também é uma coisa que aquece meu coração. Nesses momentos, de pandemia, eu acho que nesse momento que a gente está vivenciando, que a gente está passando hoje, ao meu ver, é uma maneira de Deus nos mostrar como devemos nos portar e agir. O Evangelho traz lições maravilhosas e eu penso que esse momento é propício para a gente começar a praticar essas obras. A fé sem obras, ela é morta. Então eu penso que apesar do distanciamento social, apesar da gente estar com os templos fechados, a gente precisa começar, e Deus acho que quer isso de nós, que a gente aprendamos que buscar a espiritualidade, ela tem que vir de algo interior. A gente não pode apenas vincular a nossa fé, o nosso amor, aos templos religiosos, às giras, aos terreiros, às missas, aos cultos. Eu acho que é momento agora da gente interiorizar, da gente buscar essas respostas e aproveitar esse momento, onde a gente está mais resguardado, para se conhecer melhor, para trazer para fora, exteriorizar o que a gente tem de melhor. Então é momento da gente descobrir em nós quais são as nossas imperfeições, e todos nós temos muitas imperfeições. Aproveitar esse período para trabalhá-las, estender, expandir esse sentimento que Jesus tem nos tentado ensinar, que é o amor, e começar pelos que estão próximos de nós. Muitas vezes a gente vai em busca de outros lugares para a gente exteriorizar esse sentimento, colocar em prática a nossa fé, mas a gente precisa aprender a fazer isso no nosso núcleo. Então começamos pela nossa família, não é? Por aqueles que estão perto da gente, pelos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, todos os nossos afetos, e a gente começa por aí. Aprender a respeitar, a trabalhar as relações. Esse momento é muito importante para isso. A gente aprender a trabalhar as nossas relações, trazer curas necessárias. É um período de grande transformação. Eu vejo que Deus quer que nós aprendamos a reconhecê-lo, a reconhecer-nos filhos dele, filhos de Deus, e trabalhar isso em nós. E isso é uma expressão muito válida. Eu acho que hoje é momento para a gente parar de focar no negativo. Então as pessoas hoje eu percebo que estão muito agitadas em relação à dificuldade que estamos vivenciando, mas a gente precisa buscar nessas dificuldades o que ela tem de bom. Nada. É uma coisa que eu aprendi no meu tempo de espiritualidade, nas minhas buscas, que nada na nossa vida acontece por acaso. E o fato de estarmos todos não é um local isolado. O mundo inteiro passa por isso nesse momento. Então o fato de todos estarmos passando por este momento quer nos mostrar algo. É um momento de mudança. Então não deixem para amanhã. Eu tenho refletido muito a respeito disso e eu percebo que como somos privilegiados, grandes dificuldades já assolaram o nosso planeta. A gente vê aí na nossa história grandes guerras, grandes pragas,
peste negra, guerras mundiais. Naquela época, como era? Naquela época não tinha a tecnologia que temos hoje. Se eu queria ver alguém, eu não conseguia. E hoje é um clique do celular, eu consigo acessar uma pessoa que eu amo. Então, gente, vamos começar a demonstrar esse sentimento. Tá faltando um abraço, sim, um abraço importante, é caloroso. Mas não deixem para amanhã, para expor isso a outra pessoa, o quanto ela é importante para vocês. Não, gente, pega o celular e ligue para a pessoa. Faz uma chamada de vídeo que seja 5 minutinhos. Né? E demonstra a ela como você sente essa saudade. Os nossos mais velhos, né, que a gente está aí cuidando bem deles, também devem ser cuidados e receber esse carinho. Então eu penso que esse é um momento propício. E a espiritualidade não quer outra coisa de nós que não seja isso. Que a gente aprenda a parar de olhar só para nós mesmos. Hoje em dia percebemos que a grande sociedade está muito voltada no ego. Mas quando eu digo ego, as pessoas estão voltadas somente a si próprio. Elas têm dificuldade de estender o seu olhar a outra pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade. Muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, a gente vê obras de caridade que as pessoas fazem questão de aparecer que estão fazendo aquilo. Então, assim, eu acho que a obra não deve ser exposta. Se você quer fazer, faça. Né? Sem querer ganhar nada em troca. Esse é o ensinamento de Deus, né? Sim. Você fazer algo ao outro e não receber nada em troca. E eu digo para você, né? Aí tá a chave mágica de tudo isso. Porque quando Deus nos ensina nessas práticas, a gente hoje vê muito a física quântica, né? Falando sobre energias, vibrações. E hoje a gente compreende. Todos nós somos seres energéticos e vibracionais. E toda vez que a gente vibra uma energia, a gente está o quê? Exteriorizando essa força para fora de nós. Se vibramos o bem, se estamos aí nos esforçando para fazer um ato de caridade, trazer um ato de bondade, a gente está o quê? Vibrando essa energia para fora. Você está fazendo uma doação. Aí você pensa, mas eu estou doando. Né? Hoje as pessoas não querem doar. Né? E a gente não entende que essa energia ela flui e ela vai voltar. Então, se você está passando num momento de muita dificuldade, esse é o momento perfeito de reflexão. O que você está produzindo? Quais são os seus pensamentos? Quais são as suas ações? Pensem nisso. Muitas pessoas questionam a Deus pelas injustiças que a vida lhe traz, mas não olham que a maioria das coisas que acontecem na sua existência vem do que você mesmo produz. Então, agora é a hora de parar de produzir o que está trazendo essa desarmonia nessa balança planetária. E começa de cada núcleo. Quando Deus fala que todos nós somos um, Ele não está mentindo. A essência dele vibra em cada um de nós. Todos nós somos parte desse grande todo. E essa cura só vai vir quando cada um assumir a responsabilidade que cabe a ele nesse processo evolutivo. Então a gente precisa, acho que o primeiro passo é trazer essas reformas para nós. Segundo passo, aprender a exteriorizar isso ao mundo, através da bondade, do amor. E a gente vai perceber o quê? Essa mudança vibracional em nós. Aí o universo conspira a nosso favor. Tudo começa a mudar. E você pensa, coincidência? Não. É a tua força de expressão. Você começa a abandonar expressões antigas, como eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não vou. E traz para si, eu posso, eu consigo, eu vou realizar, eu vou ajudar, eu vou amar. E tudo começa a ficar harmônico novamente. Então eu penso assim que essa fase, né, por mais difícil, a gente tem visto muitos irmãos nossos aí desencarnando, mas é para a gente aprender a encontrar Deus. Então, quando a gente for deitar, eu faço isso como rotina e acho que é muito interessante. Cada um de vocês, quando forem deitar, façam as suas preces sinceras, nada muito certinho, seguindo alguma regra, uma leitura. Não, feche os olhos, converse com Deus como a gente está conversando com o nosso Pai. E peça a Ele, né,
que Ele possa estar amparando, né, todos esses nossos irmãos que estão aí partindo, e que a gente reconheça as lições do Evangelho, que a gente entenda, e isso vai trazer serenidade para nós. Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Então essa não é a nossa verdadeira vida, essa é uma oportunidade de crescimento. Então que esses irmãos todos que estão desencarnando, retornando à pátria, né, eles possam ser recebidos, bem amparados, e que fique no nosso coração a certeza que eles estão bem, né, que eles estão bem e que tudo isso vai passar, como tantas outras manifestações já passaram. Vai passar. E com certeza nós vamos conseguir trazer uma lição maravilhosa de tudo isso. Com certeza. Gente, eu começo a falar, não paro mais, né? Muito bom. Realmente, né? A gente tem andado num momento de busca, né? A gente quer as coisas, a gente tem essa tendência de sair de casa para buscar algo, sair de casa para buscar algo. E não necessariamente ofertar algo ou reconhecer aquilo que a gente tem, né? Eu acho que todo esse movimento foi primeiramente vamos parar um pouquinho e olhar para o que você já tem, o que você já faz, o que você quer realmente. E sei lá, eu vejo dessa forma também, que a gente teve que parar, não tem outra coisa. E o que a gente faz quando a gente para? Né? É verdade, você tem razão, toda e completa razão. E hoje eu percebo assim, nesse período, né, não querendo falar de política, porque eu não gosto muito de adentrar nesse ponto, mas falando, né, dos nossos sistemas, né, hoje as pessoas, a maioria delas tem, né, as questões religiosas como algo físico, né, como assim físico? Muitas pessoas elas vão aos templos religiosos, vão através das suas buscas, mas eles vão querendo algo, na maioria das vezes, material. Sim. E facilidade, né, para encontrar o que precisa. Né? Lembrando que não existe facilidade nenhuma, que temos que sim ir em encontro às nossas buscas, mas que elas são responsabilidade nossa. E não há uma fórmula mágica, não há. Se a gente não caminhar em busca do que a gente precisa, nada vai acontecer. E hoje as instituições recebem muitas pessoas que de alguma forma querem estar dentro desses processos esperando algo em troca. Né? Ou por acharem que estão dentro desses processos, são merecedoras de algo. Então a gente precisa, né? É necessário ter esse entendimento. Não há moeda de troca para Deus. Deus está para todos nós, rico, pobre, de qualquer classe social, de qualquer etnia. Ele está em todos os lugares. Né? Então, essas crenças, né, que limitam as pessoas, né, que afastam, né, as pessoas de Deus, que trazem fórmulas mirabolantes, a gente precisa hoje refletir. Eu preciso realmente de tudo isso? Muitas vezes, na maioria das vezes, se você firmar o teu coração, a essência de que você é parte desse todo, se conectar essa energia, pedir a Deus a presença, Ele vai estar com você. Você vai sentir o Pai. Então a gente precisa compreender que hoje, essa manifestação nada mais é que a gente aprenda a encontrar essa essência e usar essa força realmente com a proposta que ela tem na nossa vida. E essa proposta ela não vem única e exclusivamente para nós. Não há como. Nos ensinamentos de Jesus, ele sempre nos mostra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Coloca o nosso próximo acima de nós. Nos mostrando que a partir do momento que eu aprendo a amar o próximo, eu vou me amar. E a nossa sociedade hoje está doente. E a maioria das pessoas não tem sequer amor próprio. Como elas vão conseguir exteriorizar esse sentimento se elas mesmas não possuem isso ainda para ofertar? Então, esse tempo é como esse equinócio que a gente está vivenciando agora, esse início de inverno, esse tempo de reclusão, né? Que vem também no momento adequado. Essa reclusão, essa introspecção, a gente adentrar o nosso interior, né? Como o urso que vai lá para dentro da caverna, adentrar ao nosso interior,
a gente precisa se reconhecer, a gente precisa aprender quem realmente eu sou. Sem essa resposta, você não consegue dar continuidade às outras propostas que Deus tem na nossa vida. Então aprendam, meus irmãos, a reconhecer em si Deus, a conhecer a sua essência, da maneira que ela é, com as suas imperfeições, com as suas qualidades, porque todos somos imperfeitos. E vá atrás de suas buscas, das suas mudanças, das suas transformações. Pode ser que demore, hoje eu não consegui, perfeito. Deus está vendo que você está tentando, sim, que você está buscando e você está se esforçando. E eu digo, quando menos você esperar, toda essa confusão vai ficar para trás. E você já vai ter serenidade suficiente para trazer o entendimento. Para trazer esse entendimento. E hoje a dificuldade é essa. A gente precisa, aos poucos, se excluir dos sentimentos negativos. Eu acho que o principal que a gente tem que aprender a excluir é o julgamento. Né? Nós somos aqui uma grande escola. Né? Cada pessoa cursando um nível, né? Vai desde o pré-primário até uma faculdade, cada um está num grau diferente. Então cada um traz em si um conhecimento próprio. Eu não posso dizer que eu estou cursando uma faculdade e que aquela pessoa que está iniciando o pré-primário, ela está errada. Ela pode chegar para mim e dizer, você não está certo. Mas qual é a verdade? Hoje, aquela é a verdade da pessoa. Eu não tenho direito de julgar os pensamentos dela. Não tenho. Como a minha verdade hoje, o que eu acho que é correto, pode ser que daqui a uns anos não seja. Não seja. A gente passa por essas fases. E eu acho que o primeiro sentimento que a gente precisa trabalhar é a questão do julgamento. E como a gente sempre recebe nos trabalhos aqui orientações espirituais, uma que ficou muito firme na minha mente e eu tento praticar ela, eu acho que com uma intensidade maior, eu gostaria de aproveitar nesse vídeo, essa conversa gostosa, para passar isso para vocês também como uma ferramenta. Há uma história que diz, uma história boba do cotidiano, que o homem saiu para trabalhar, né, no caminho um cachorro mordeu. E ele ficou muito revoltado. Chegou no trabalho, né, a moça foi conversar com ele e ele agrediu a moça verbalmente, pela ira que ele já estava. A moça, muito chateada com o que tinha acontecido, chegou em casa, agrediu o marido. O marido agrediu o filho. O filho agrediu uma vizinha. A vizinha chegou em casa totalmente transtornada, revoltada, e a mãe, que já tinha uma sabedoria maior, observou aquilo, compreendeu, fez uma sopa, que sabia que era aquela sopa que a filha gostava, chegou para ela, ofertou a sopa, a filha se acalmou, e ela teve uma conversa com essa filha no final, dizendo, filha, precisamos ser os terminantes do mal. Quando uma situação chega para nós, ela deve ser encerrada em nós. Muitas vezes a gente recebe uma conversa e você não tem certeza que aquilo é verdade. Aí você pega e repassa isso. E quando eu falo uma conversa, a gente está falando de coisas ruins. Sim. Né? De palavras ruins, de pessoas, de situações. E você vai lá e coloca isso para fora. Não. Você tem que barrar. Chegou em você. Você é filho de Deus. Você é um trabalhador da luz. Essa é uma maneira de você o quê? Trabalhar. Às vezes a gente fala, estamos na pandemia, o que a gente pode fazer na espiritualidade para sermos melhores? Começa aí, nessas pequenas coisas. O mal chegou em você, acabou em você. Acabou aqui o mal. Ele não vai propagar. Quer trabalho melhor do que esse? Acabou o mal aqui. E exteriorize sempre que você puder a expressão do amor, porque é esse amor que Jesus vem e veio através do seu evangelho nos ensinar. Ainda não aprendemos. Essa pandemia nos mostra realmente que nós ainda não aprendemos essa lição, mas que com essa dificuldade a gente vai aprender a trabalhar melhor, entender, compreender e poder repassar esse sentimento maravilhoso. E eu digo para vocês,
não há outro sentimento que terá o poder de curar o mundo. É o amor. Somente ele. Sim. E é interessante também você ter falado que a gente tem que melhorar principalmente na questão do julgamento, que é o julgamento que impede a gente de amar, de ter empatia com o outro, né? E de olhar pra gente mesmo, porque enquanto a gente tá pensando, refletindo sobre o outro, se tá certo, se tá errado, que não devia, que teria, a gente não percebe que o mal tá ali ainda, gente. Olha o tempo que a gente perde. Olha o tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa. É muito preciosa. A gente vê assim muitas pessoas hoje, nossa sociedade acho que ela está doente, porque as pessoas elas estão presas em pequenas janelas, né? A gente chama isso de janela killer, né? Que você vai lá, acessa, né, suas memórias, acessa nessas pequenas janelas, às vezes, né? De acordo com alguma situação que você passa, são memórias. Mas se você observar a nossa sociedade hoje, você percebe que tem muitas pessoas presas ao passado. Então essas pessoas que estão presas no passado têm muita dificuldade de conseguir trazer para o seu presente algo de bom, porque ainda está fluindo a energia antiga e tem dificuldade de quê? De conseguir acessar o futuro. Sim. E muitas pessoas que estão vivendo hoje, elas estão tão centradas na comodidade, elas estão fazendo tudo tão mecanicamente, né? E talvez a pandemia tenha vindo exatamente para quebrar isso, porque é uma rotina que esgota. E as pessoas, elas fazem as mesmas coisas todos os dias, da mesma forma, igual, e não conseguem sair desse círculo vicioso. Né? Então, talvez essa energia toda seja para romper esses paradigmas. Que a pessoa consiga o que? Agir de uma forma diferente e se reconhecer de outra forma. Né? E a gente percebe, né, que esse futuro nosso, que a gente tanto almeja, que a gente pede, não depende de outra pessoa. Depende de nós. Então, se nós não conseguirmos trazer nada de bom, como que a gente vai conseguir mudar essa sociedade? E a gente começa com essas pequenas mudanças nos núcleos mais importantes da sociedade, que são os familiares. Se eu consigo mudar o meu núcleo, porque a maioria dos espiritualistas, ou os que, né, sem julgamentos, dizem pessoas espiritualizadas, elas querem o quê? Mudar multidões, sim, massas. Mas aí você pega uma pessoa dessa, que fala muito bem, exteriorizando muito bem seu pensamento, aí você olha para essa pessoa, conhece ela melhor, vai para a casa dela. Aí você percebe que é um ambiente de muita briga, de muito descontentamento, de muita revolta. Então, assim, essa harmonia, ela tem que começar nos primeiros núcleos. No meu, em seguida no meu núcleo familiar, que é o alicerce da sociedade. Se eu conseguir firmar o meu núcleo familiar, por exemplo, a gente fala aqui da nossa cidade, Mojimirim, né? Se eu consigo firmar o meu núcleo familiar aqui, meus vizinhos aqui, né, fazem a mesma coisa, nosso bairro se torna forte, e isso vai crescendo, né? A gente torna uma cidade forte, um estado forte, um país forte, de pessoas com uma consciência forte. Então, assim, buscar essas mudanças, trazer a referência, eu tenho dito e sempre falo quando eu posso, trazer a referência de Jesus, porque ele trouxe ensinamentos maravilhosos e vários, e praticá-los. Novamente repito, a fé sem obras ela é morta. Então a gente precisa o quê? Praticar todo esse ensinamento, senão é hipocrisia. Né? Você exteriorizar uma linda palavra, falar alguém o que a pessoa precisa fazer, e você não agir dessa maneira, isso é hipocrisia. Né? Então a gente precisa o quê? Realmente ser transparente, ser verdadeiro. Tenho dificuldade? Tenho. Tá tudo certo. Hoje eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Gente, tá tudo certo. Mas eu estou tentando melhorar. Esse é o primeiro passo, né? E aí a gente forma esses núcleos familiares, né? E isso vai sustentando a sociedade. E isso não acontece de um dia para o outro. Se leva tempo. Se a gente buscar aí a nossa história evolutiva, desse nosso orbe aí desde o início,
a gente percebe que a gente teve muitas transformações, muitas mudanças, mas a consciência coletiva ainda está muito fraca. Então essa consciência coletiva ainda precisa melhorar muito de padrão vibratório. Sim. Então eu penso que essa pandemia vai dar um start, está dando um start para que isso comece, para que o nosso orbe, né, o nosso planeta, a nossa amada Mãe Gaia, né, como né, os espiritualistas falam, né, que eu gosto muito, né, vai começar o quê? A fluir essa energia necessária para que a gente possa se alinhar de novo, né, como pessoas, seres humanos, né, que a gente possa fluir essa energia de Deus novamente em nós. É como organizar a gaveta, né? Se a gente não puxar a gaveta e a bagunça lá, a gente nunca vai arrumar aquilo. Exatamente. A primeira coisa é olhar aquilo lá e pensando onde eu vou pôr isso, onde eu vou descartar, né, o que eu vou colocar no lugar e assim, né? Mas é chato. Esse exemplo que você deu é muito interessante, da gaveta, né? A gente na Umbanda, né, não sei se todos conhecem, né, essas energias, né, mas cada orixá representa uma força da natureza, né? E falando sobre ordem, né, e organização, a gente traz nosso pai Ogum, né? Ele que é responsável, né, grande líder dos exércitos, né, da ordem e disciplina, né? Temos Ogum em todos os lugares. Ele precisa estar onde tem que haver ordem. Aí você pega uma pessoa e diz que nada da vida daquela pessoa dá certo. Então ela busca uma energia que a impulsione, que a movimente e direcione. Mas aí você entra no ambiente dessa pessoa. Está mais ordem. Como você quer trazer a energia vibratória da ordem para onde está bagunçado? Se você não limpar a gaveta, essa energia não vai entrar. Então esse exemplo que você deu é maravilhoso. Realmente a gente precisa fazer essa limpeza. Para que as energias que estão nos rodeando, só à espera do momento propício, possam agir em nós. Depende de outra pessoa? Não, depende somente de nós. Somente de nós. Que nem minha mãe fala, ninguém vai vir arrumar pra você. Mamar essas mães. Sim. Olha, a sabedoria que elas trazem é impressionante. Com certeza eu acho que cada um de vocês tem aí uma história, né? Para nos relatar e com certeza qualquer hora vocês nos comentem, ó. Deixem um comentário aí. Exatamente. Sobre as nossas guerreiras, né? Aquelas nossas matriarcas da família, né? Que deixam sempre um bom ensinamento e que a gente carrega isso no coração para nossa existência e repassa aí para nossas gerações, né? Exatamente. O que a gente recebe de bom, a gente transfere também, é essa a ideia, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu acho que é isso. Acho que para uma conversa deu. Vai ter outras também, né? Porque o assunto é infindável. Eu gostaria de aproveitar e agradecer, né, nosso câmera, auxiliar e tudo. Projetista, tudo. Johnny. Gratidão, Johnny. Gratidão. Só é uma delícia. Sempre é uma delícia. Que Deus abençoe todos vocês e que possamos aí juntos passar por esse momento de dificuldade e com certeza sairmos mais fortes e fortalecidos. Sim. Gratidão, galera. Gratidão. Até a próxima.